Bom, essa segunda folha, agora a correção da segunda folha. Nós vamos pegar esses números aqui, que são múltiplos de 10, certo? E colocar na potência de base 10. Como que eu faço isso? Eu pego esse número que acompanha aqui, 1 vezes 10, elevado a quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Então, 1 vezes 10 elevado à terceira, como é 1, eu posso simplesmente deixar 10 à terceira. Aqui também é 1, então posso simplesmente deixar 10 ao quadrado, porque são 2 zeros. 10 elevado a 1, 2, 3, 4. 10 à quarta. E aqui, 10 elevado a 3, 6, 9. Então, 10 elevado a nona. E aqui, 10 elevado a 3, 6, 7. Então, 10 elevado a sétima. O que eu estou fazendo aqui na realidade? Estou pegando esses múltiplos de 10 aqui, colocando na forma de potência de base 10, conto o número de zeros. O número de zeros vai ser exatamente o meu expoente, ok? Aqui, meu coeficiente agora, o número que está acompanhando agora é o 2. Então, vai ficar 2 vezes 100. Quem é 200? 2 vezes 100. Bom, nós falamos anteriormente que 100 é 10 ao quadrado. Então, 2 vezes 10 ao quadrado, porque 100 é a base 10 elevado ao quadrado. 3.000, quem é 3.000? 3 vezes 1.000. Então, 3 vezes 10 elevado à terceira potência, porque são 3 zeros, expoente 3. 4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Vezes 10 elevado à quarta potência. 58 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. 58 elevado à terceira potência, ou ao cubo. 23 vezes 10, então, olha, aqui era 4, coloquei 4, era 58, coloquei 58, era 23, coloquei 23, vezes a potência de 10. Quantos zeros eu tenho aqui? 3, 6, 9. Então, 23 vezes 10, a nona, certo? Perceberam que nesse caso aqui, todos os expoentes foram expoentes positivos. São números grandes, números múltiplos de 10, normalmente 10 ou múltiplos de 10, né? Maiores que 10, 100, 1.000, 10.000, milhão e aí vai. Aqui no segundo caso, o que vai acontecer? Logo de cara eu percebo que a parte inteira, que é a parte que está aqui antes da vírgula, é zero. Se essa parte inteira é zero, significa que esse número é menor do que 1. Se é menor do que 1, meu expoente será negativo. Como que eu resolvo esse caso então? Qual o número que está aqui? 1 vezes 10. Quantas casas eu conto depois da vírgula? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, expoente menos 1. Então, lá eu tinha zeros à direita. Meu expoente era a quantidade de zeros à direita, certo? Aqui eu tenho casas depois da vírgula. São números menores que 1. Então, eu conto as casas depois da vírgula e meu expoente será negativo. Aqui, 2 vezes 10 elevado a quantas casas depois da vírgula? 2. Então, meu expoente é menos 2. 1 vezes 10 elevado a quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3. Meu expoente é menos 3. Quem agora? 4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 7. 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Vezes 10 elevado a menos 4, porque são 4 algarismos depois da vírgula, certo? Aqui,
25. 25 vezes quem? Vezes 10 elevado a quantos números depois da vírgula? Quantos algarismos? 2. Quem é meu expoente? Menos 2. Certo? Lembrando que antes da vírgula, em todos esses casos aqui, ó, nós temos 0. Então, é nessa situação, todos esses números são menores do que 1. Bom, 7 vezes 10 elevado a menos 1, porque eu só tenho uma casa depois da vírgula. 19 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. 16 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, elevado a menos 4, porque eu tenho 4 casas depois da vírgula. 5 vezes 10, vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elevado a menos 8, ok?